Vamos iniciar nossa segunda videoaula de Geografia, segundo ano do ensino médio. Na aula passada nós começamos a falar sobre a indústria, como ela se desenvolve, os tipos de indústria, como ela se apresenta no mundo. E hoje vamos iniciar essa aula dando continuidade a esse assunto da indústria, como ela se apresenta no planeta. Vamos falar sobre os fatores locacionais. Esses fatores são importantes para que a gente possa compreender a razão pela qual a indústria vai se desenvolver de forma irregular pelo planeta. Uma coisa que a gente falou bastante na aula passada, né, que determinados países vão ter uma indústria mais forte, mais tecnológica, e outros países vão ter uma indústria mais fraca, mais arcaica, mais agrária. Por que que num país como o Brasil a indústria vai se localizar principalmente numa região, que é a região sudeste, e nas outras nem tanto ou quase nada? Então os fatores locacionais vão explicar isso. Nós vamos poder entender por que que isso acontece. Então as atividades industriais elas tendem a se instalar em um determinado local com mais intensidade, com mais oferta, com mais tecnologia, em outras regiões nem tanto. Os fatores locacionais vão se dividir. Primeiramente, nós vamos ter matéria-prima. A matéria-prima é essencial para a indústria. É a partir dela que a indústria vai poder produzir os seus produtos. Uma indústria que produz papéis precisa da madeira. Uma indústria que produz móveis também vai precisar da madeira. Uma indústria que produz motores precisa principalmente de mineral de ferro. E assim sucessivamente. Então muitas fábricas, muitas indústrias vão buscar fundar a sua fábrica, se localizar próximo de onde tem a matéria-prima que ela necessita. Então matéria-prima é o primeiro fator locacional, onde muitas fábricas vão buscar se localizar próximo dessa matéria-prima que ela vai precisar. Outro fator importante, energia. Para uma fábrica funcionar, ela precisa de energia para suas máquinas poderem funcionar. Então, se determinada região, determinada área não tem uma oferta de energia de qualidade em quantidade adequada, essa fábrica, essa indústria não vai buscar aquela região. Ela vai para outra área. Então, a energia é muito importante. Outro fator locacional, mão de obra. Se você tem uma indústria que desenvolve softwares, como é que você vai se instalar numa região onde as pessoas não são qualificadas a trabalhar nessa função? Onde você não vai ter engenheiros de TI, de telecomunicações, pessoas qualificadas. Então a mão de obra é muito importante. Se você precisa de um número de trabalhadores muito grande, sem qualificação, uma mão de obra barata, você vai para um país onde você vai ter uma grande oferta desse tipo de trabalhador. Se você precisa de um trabalhador extremamente qualificado em uma determinada área, você vai se localizar em um país, em uma região que tenha esse tipo de pessoa qualificada. Então a mão de obra é determinante para o fator locacional. Outro fator, a rede de transporte. Esse é essencial. Imagine que de uma fábrica diariamente saia milhares e milhares de toneladas de um determinado produto. E esse produto ele precisa sair da fábrica e ir para os centros de distribuição, precisa chegar no comércio, precisa chegar na população. Então você precisa ter uma boa rede de transporte, seja rodoviário, ferroviário, hidroviário, portos, aeroportos. O país que tem a melhor rede de transporte mais diversificada sai na frente. Então, se você vai para um país europeu como a Alemanha, por exemplo, você vai ter boas rodovias excelentes, vai ter ferrovias que vai ligar as principais cidades, hidrovias conectando as cidades, bons portos, aeroportos de alta qualidade. Então, a indústria ali ela sai na frente. Se você vem para o Brasil, nós temos rodovias. Qual é a qualidade da rodovia do Brasil? Esburacada. A maior parte, muitas vezes em obras. É o que a gente percebe no Brasil. Ferrovias, quase não temos. As que temos estão sucateadas.
Hidrovias praticamente não existem no Brasil, só na região norte, muito pouco. Os portos brasileiros também são poucos, nem sempre são qualificados. Os melhores estão em São Paulo, Porto de Santos, por exemplo. Aeroportos, nem todos os aeroportos brasileiros têm realmente uma qualidade para carga, embarque e desembarque de produtos. São mais voltados para passageiros. Então a rede de transporte brasileira é muito deficitária, mas outros países como Estados Unidos, Japão, Alemanha vai ter uma rede de transporte intensa, o que favorece mais ainda o desenvolvimento da indústria nesses países. Então rede de transporte é essencial para o desenvolvimento da indústria. Outro fator locacional importante, mercado consumidor. Muitas vezes as fábricas vão buscar se localizar em grandes cidades onde tem um número imenso de habitantes que vão poder comprar seus produtos rapidamente nessa proximidade. Então o mercado consumidor é muito importante. Não só local, mas também regional, na região que ela se localiza e também no país inteiro, né? A população do país é muito importante, o número de habitantes que o país vai ter. O perfil desse consumidor é levado em consideração. Então o mercado consumidor é extremamente importante. E finalmente nós temos o fator locacional, capital, que são os recursos que vão garantir os investimentos, os gastos dessas indústrias, a própria infraestrutura, as instalações. Muitas vezes alguns governos doam terrenos a fábricas, a indústrias, para que aquelas indústrias venham se instalar naquela região, no seu estado, na sua cidade. Reduzem impostos, até mesmo cortam impostos por alguns anos dessas fábricas. Então são incentivos que são oferecidos para essas indústrias se instalarem ali, né? Esse é o fator capital. Então esses são os fatores locacionais. Esses fatores é o que vai determinar que uma região vai ter mais ou menos industrialização, que um estado vai ter mais ou menos industrialização, que uma cidade vai ter mais ou menos industrialização, que um país, certo? Esses são os fatores que vão trazer e vão dispersar a indústria numa determinada área. Outro assunto importante é a desconcentração industrial. Hoje o mundo começa a vivenciar essa realidade de desconcentração industrial. Muitos problemas encontrados nos grandes centros, nas grandes cidades, fazem com que a indústria comece a se afastar desses grandes centros e comece a buscar regiões mais periféricas, regiões menos urbanizadas. Que problemas são esses? Nós temos o crescimento anormal das cidades. Algumas cidades, como por exemplo São Paulo, cresceram de uma forma tão absurda que a região metropolitana é gigantesca, apresentando um preço muito elevado dos imóveis, a supervalorização dos terrenos dos imóveis. Em alguns casos você não encontra mais terrenos para ser comprado, apenas imóveis que podem ser demolidos e reconstruídos, né? Nós temos impostos cada vez mais altos. Quanto maior a cidade, mais elevados são os seus impostos. Nós temos a escassez desses terrenos, como eu acabei de falar para vocês. Você pega, por exemplo, o centro de São Paulo, dificilmente você vai encontrar um terreno vazio, baldio, a ser vendido, comercializado. Você tem que comprar uma coisa que já existe para destruí-lo e construir novamente diante do interesse da indústria. Nós temos os grandes congestionamentos, o trânsito absurdo em momentos de pico nas grandes cidades. É difícil, extremamente difícil você entrar e sair daquele ambiente devido aos grandes congestionamentos. Nós temos a elevação dos custos na mão de obra. Os grandes centros mundiais, as grandes cidades, a mão de obra vai ficando cada vez mais cara. Então para a indústria muitas vezes é mais interessante buscar cidades menores, que o custo, o valor da mão de obra vai ser menor. Nós temos o problema da poluição. As grandes cidades é onde nós temos a verdadeira explosão da poluição, seja dos rios, das águas, do solo, das ruas, né? O que gera grandes problemas. Nós temos também a criminalidade, é crescente, principalmente num país como o Brasil. Nas grandes cidades a criminalidade ela está se descontrolando e tudo isso afeta a industrialização.
Esses fatores afetam a industrialização e muitas empresas, muitas indústrias já começam a buscar sair dessas grandes cidades, fugir desses problemas. A desconcentração, como isso ocorre? Como eu acabei de dizer a vocês, através desses problemas, muitas indústrias estão se afastando dos centros e se afastando até mesmo dessas cidades. É comum você ver empresas, indústrias se instalando longe do centro da grande cidade. Um exemplo mais próximo da gente, Natal. Muitas fábricas, em vez de se instalar em Natal, vão buscar bairros mais afastados de Parnamirim, Macaíba, Extremóis, São Gonçalo. Vão se afastar do grande centro, onde você tem o problema do trânsito, onde você vai encontrar o problema da criminalidade, da poluição. Então, isso é a desconcentração. As fábricas começam a se afastar. Em alguns casos, começam até a sair não só dos centros das cidades, mas sair também das regiões mais povoadas. Algumas indústrias já estão buscando sair da região de São Paulo, do Sudeste, e buscando o Norte, o Nordeste e outras regiões brasileiras para se localizar. A população também começa a fazer esse processo de migração. Hoje é muito comum a gente ver condomínios de luxo se localizando cada vez mais longe dos centros das grandes cidades. Condomínios mais em áreas verdes, em áreas afastadas do barulho, afastadas do trânsito, da violência da grande cidade. Então isso é um processo que atinge não só a indústria, mas atinge também a própria população, como as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto vão escolher onde vão morar. Outro fator importante para a desconcentração industrial são os incentivos fiscais, os benefícios que os governantes podem oferecer às empresas. A isenção de impostos, muitas vezes alguns governantes vão oferecer 5, 10, 20 anos de isenção, ou seja, o imposto é cortado, não será cobrado de determinada empresa, muitas vezes multinacionais que vão vir de países estrangeiros para se instalar no seu estado, se instalar naquela região. Doação de terrenos, muitas vezes os governantes doam vastas áreas para que a empresa não precise gastar comprando aquele terreno. Instalação de infraestrutura, empréstimos bancários. Bancos muitas vezes oferecem empréstimos a essas empresas para que ela possa desenvolver sua infraestrutura, construir sua infraestrutura. Assim, o capital da empresa não é atingido diretamente, ela pega um dinheiro emprestado e com o lucro ela vai pagando esse empréstimo bancário. Nós temos também a desconcentração industrial no mundo. Isso é uma coisa que está acontecendo. Você pega uma indústria cada vez mais globalizada. É muito comum fábricas americanas, indústrias, marcas americanas fabricarem seus produtos em outros países, buscando um fator locacional de interesse. Por exemplo, mão de obra barata. É muito comum você comprar um tênis. Imagina aí, você comprou na internet um tênis da Nike. Esse tênis original chegou na sua casa, não é falsificação, é original. Nike, uma empresa americana. Quando você pega ele, na etiqueta, made in China. E você vai pensar, como pode? A marca é Nike e o tênis é feito na China? Sim, isso é um processo de desconcentração da indústria. Sai muito mais barato para a Nike fabricar esse tênis na China do que nos Estados Unidos. O trabalhador americano, ele tem uma série de benefícios, ele é protegido pela lei americana, protegido pelo governo americano, e o salário dele é altíssimo, ele tem direitos trabalhistas. Já o trabalhador chinês não vai ter esses mesmos direitos. O valor da moeda americana, o salário mínimo americano é altíssimo, o salário mínimo chinês não vai ser. É muito baixo comparado com o valor do americano. A própria moeda, o dólar, tem um valor muito alto, Então sai muito mais barato para a Nike fabricar seu produto na China. Eu usei como exemplo a Nike e a China, mas pode ser qualquer outra situação. Pode ser uma empresa de
computadores, não necessariamente americana, pode ser uma japonesa, a Samsung, por exemplo, fabricando seus produtos em Taiwan, né? Então isso é um efeito que hoje é muito comum e você percebe isso facilmente olhando a etiqueta dos produtos que você tem na sua casa, olhando as plaquinhas na caixa onde ele foi fabricado, né? Então esse é o efeito da desconcentração industrial no planeta hoje. Então, através da globalização, através da evolução dos transportes, é muito fácil transportar os produtos hoje em containers, em navios. Tanto faz para a Nike se ela está fabricando nos Estados Unidos ou fabricando na China. O custo de transporte para o Brasil vai ser o mesmo, ou muito próximo, né? Então esses fatores aí sempre buscando lucro. A empresa sempre vai levar em consideração o lucro dela e o custo para produzir e vai buscar lucrar cada vez mais, né? Isso é capitalismo. É assim que funciona o mundo. Com relação à indústria no nosso país, a indústria no Brasil. O Brasil ele é um país que tem um processo de industrialização muito atrasado. Demorou demais, é muito tardio. A indústria brasileira, para ela se modernizar, demorou muito. Nosso processo de industrialização ele vem a acontecer de forma forte, moderna, de 30, 40 anos para cá. Todo o passado foi agrícola, foi rural, foi agrário. Enquanto que países como Inglaterra, Alemanha, França, Estados Unidos, Japão, revolucionaram a sua indústria muito rapidamente, logo após a Revolução Industrial ela já começou a desenvolver sua indústria, o Brasil permaneceu na agricultura, permaneceu agrário. Então só nos últimos 30, 40 anos que nós tivemos uma transformação no nosso processo de industrialização. Vamos entender isso melhor. Aqui nós temos as 4 etapas que o Brasil vivenciou com relação à indústria. A primeira etapa do processo de industrialização do Brasil vai de 1500 até 1808, desde a chegada dos portugueses até o ano de 1808, com a vinda da família real para o Brasil. Então, nesse momento, Portugal não permitia indústria no Brasil, não aceitava, não permitia nenhum processo industrial no Brasil. Aqui no Brasil só tinha a exploração da madeira, de minerais e a produção do açúcar no engenho. Só. Todo produto industrializado, manufaturado, roupas, calçados, utensílios, vinha de Portugal. Nada era produzido no Brasil. O rei de Portugal não permitia. Para que isso? Favorecendo as empresas portuguesas, né? A segunda etapa vai de 1808 até 1930. O que é que acontece em 1808? Napoleão Bonaparte ameaça invadir Portugal. O rei de Portugal, com medo, foge para o Brasil. Vem para o Brasil, junta tudo e vem para o Brasil com toda a família real e a corte. Isso vocês vão estudar em história. Então, com a chegada do rei no Brasil, ele libera a indústria no Brasil. Então, a partir desse momento, nós começamos a ter o processo de fabricação de produtos no Brasil. A industrialização brasileira realmente começa a partir daí. E a partir de 1929, com o declínio do café, o Brasil, que era um dos maiores produtores de café do mundo, nós vamos ter a queda dessa produção cafeeira e aí a indústria começa a sobressair mais. Então, nós começamos a ter, a partir de 1929, o setor de produção de alimento, tecido, a produção de vela, de sabão, se expandindo mais ainda. Perceba que a indústria no Brasil nessa época era muito arcaica ainda. A gente não sonhava nem em produzir máquinas, veículos, ainda era na questão da vela e do sabão. Tecido, tudo muito arcaico ainda, certo, gente? Terceira etapa. Aqui nós começamos a partir de 1930 e vamos até 1955. Esse período é marcado pelo governo de Getúlio Vargas. Aqui nós vamos ter a construção de vias de circulação, rodovias, ferrovias, isso começa a ser mais forte no Brasil. Começa a se expandir a mercadoria, a circulação da mercadoria, exploração de matéria-prima, né?
E nós vamos ter nesse período a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional, foi fundada em 1942, e nós vamos ter também a fundação da Petrobras, tudo isso durante o governo de Getúlio Vargas. Então essa fase é muito importante pelo surgimento dessas grandes empresas nacionais, Companhia Siderúrgica Nacional e a Petrobras, e a expansão dos meios de circulação, das vias de circulação no Brasil. E a quarta e última etapa vai de 1955 até hoje. Aqui nós temos a abertura do mercado industrial no Brasil. A partir do governo do presidente Juscelino Kubitschek, nós começamos a abrir o Brasil para as multinacionais. Então você teve aqui uma grande expansão no setor principalmente automobilístico. Então empresas como a Ford, a Volkswagen, a Chevrolet vieram para o Brasil nesse momento. Então essa é a etapa onde inaugura-se a tecnologia na indústria brasileira, de verdade, com a entrada dessas multinacionais, e o Brasil entra, vamos dizer assim, nesse mundo globalizado a partir dessa quarta etapa. Agora nós vamos ver um videozinho que vai fortificar mais esse assunto que a gente viu até esse momento. Basicamente, a economia do Brasil sempre foi baseada na agricultura. Ainda no século XIX, houve avanços importantes com as ações do Barão do Mauá e a vinda de imigrantes como Francesco Matarazzo. Mas foi a partir da Revolução de 30 que o Brasil conheceu a Revolução Industrial. A política de Getúlio Vargas fortaleceu o processo industrial no Brasil. Houve a criação do Ministério do Trabalho e das leis trabalhistas. Getúlio também foi responsável pela industrialização estatal, com a instalação da siderúrgica da Volta Redonda e depois a criação da Petrobras. Vale destacar o empenho de Juscelino Kubitschek, que criou o plano de metas onde pretendia desenvolver o Brasil 50 anos em 5. JK procurou investir nas hidrelétricas, rodovias e indústrias automobilísticas. Favoreceu o crescimento das indústrias na região do ABC. Surgiram inúmeras fábricas de autopeças, aumentando ainda mais o processo de industrialização no sudeste do Brasil. Hoje em dia, a indústria tornou-se muito sofisticada, pois com a terceira revolução industrial, o Brasil possui uma intensa atividade industrial na bioquímica, tecnologia, comunicações e agroindústria. Projetos políticos ajudam o desenvolvimento em áreas como o Nordeste, com a força na indústria naval e siderúrgica, além de áreas da construção civil, que cresce de um modo surpreendente. Porém, além dos problemas ambientais, algumas tendências neoliberais afetam a sociedade, pois ao mesmo tempo em que atendem ao desenvolvimento capitalista, diminuem benefícios sociais. À medida que novas indústrias e novas tecnologias vão surgindo, o homem passa a ser cada vez mais suprimido pelo sistema. Como assim, Dorinha? Bem, pensem bem com carinho. Vocês conhecem alguém desempregado? Se tem tantas indústrias no país, como isso pode acontecer? Muito bem. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre a questão energética. Vamos falar sobre as matrizes energéticas mundiais. Desde os primórdios da história, o homem usa energia para realizar suas tarefas. A gente começa lá atrás, no passado, usando a força de animais, usando a força muscular. O homem começa a explorar o fogo, começa a utilizar o fogo e começa a usar a energia desse elemento, que é o fogo, como uma forma de matriz energética. A partir do século XVIII, nós vamos ter a Revolução Industrial e aí novas invenções, inovações tecnológicas começam a entrar aí nessa jogada. Então nós vamos ter o uso do carvão. Esse carvão, gente, não é o carvão do churrasco que vocês usam em casa. Esse é um carvão mineral, ele é extraído do solo, certo? Ele tem uma formação parecida com a do petróleo. Mais à frente a gente vai estudar isso detalhadamente. Então esse carvão ele vai ser utilizado em máquinas a vapor, como por exemplo o trem, essas locomotivas antigas, como vocês veem aí na figura. Então esse carvão ele era jogado numa espécie de forno,
que esquentava, aquecia numa temperatura altíssima. O potencial de calor do carvão é muito maior que o da madeira. Então isso aquecia uma espécie de panela de pressão cheia de água, e o vapor, a força do vapor, movimentava as engrenagens que fazia esse trem se movimentar. Os navios antigos, como o Titanic, também funcionavam dessa maneira, certo? Então, os grandes motores das fábricas também funcionavam assim, através da queima desse material, carvão, para gerar esse vapor. Eram as máquinas a vapor. Com o tempo, a tecnologia vai avançando, os estudos científicos vão avançando, se descobre o motor a combustão, que utiliza os derivados do petróleo, né? Então vem o automóvel. As máquinas ficam mais potentes, as fábricas mais rápidas produziam muito mais com o petróleo. E finalmente nós chegamos na eletricidade. Então essas grandes inovações vão ampliando o potencial não só industrial, mas também o potencial para os meios de transporte, que vão ficando cada vez mais compactos e mais eficientes, mais rápidos. O uso destes combustíveis foram extremamente importantes no mundo inteiro para o avanço tecnológico, principalmente na questão dos transportes, né? As fontes energéticas mais comuns hoje, as mais recentes, nós podemos citar a energia nuclear. Não é tão comum, mas é muito recente, a tecnologia dela é muito atual. Depois a gente vai se detalhar explicando cada uma dessas maneiras de produzir energia, como é que elas funcionam. Nós temos a energia hidráulica, que são as usinas hidroelétricas que usam a água para produzir energia. Nós temos a energia eólica, que utiliza o vento, energia solar, que capta os raios solares para gerar energia. Então essas são as mais recentes, evidentemente que existem outras, né? Com relação ao consumo de energia no planeta, aqui nós temos esse gráfico, né, que apresentam os países que mais consomem energia no mundo. Os países ricos, desenvolvidos, eles consomem cerca de 45% de toda a energia que é produzida no mundo. Vocês podem observar aí, cada cor representa um país, né? A cor azul claro representa a União Europeia, o vermelho os Estados Unidos, o verde a China. Então a gente percebe que a China e os Estados Unidos são os países que mais consomem energia, né? E assim sucessivamente. Esse gráfico aí, prestem bastante atenção nele para vocês poderem perceber quais são os países que vão estar consumindo mais energia. Aqui nós temos as fontes energéticas mais consumidas hoje, né? Nós temos em primeiro lugar o petróleo disparado, 36% do consumo mundial é de petróleo. Isso é uma coisa extremamente ruim, muito negativa, por dois motivos. Primeiro, que o petróleo é uma fonte de energia que vai se acabar, é finita, né? Ela não é renovável, isso a gente vai falar mais à frente. E segundo, que ela é altamente poluente. Os gases que são liberados dos combustíveis derivados do petróleo são extremamente nocivos para o meio ambiente. O ideal seria que nós parássemos hoje, agora, de usar petróleo. Infelizmente isso não é possível, né? Apesar de que existem muitos países no mundo que já estão com programas para parar de usar o petróleo. Inclusive o novo presidente dos Estados Unidos, o Biden, tem um programa novo que vai cortar o uso do petróleo. Ele estipula que vai cortar esse uso do petróleo, né? Esperemos, vamos torcer que realmente isso aconteça. Em segundo lugar, nós temos aí o carvão. Isso também é terrível. O carvão também é finito e polui muito, contamina muito. Nós temos o gás natural, 24%, também é ruim. Ele é finito também e também contamina bastante. Nós temos a hidroeletricidade, 6%, é uma energia maravilhosa, não polui, é uma fonte renovável, infelizmente é usado pouco. E a nuclear, apesar dos seus perigos, extremamente perigosa,
mas ela é uma energia limpa, né? Se bem utilizada, ela é limpa. Isso também nós vamos ver com mais detalhes futuramente. Então essas são as fontes de energia mais consumidas no mundo. Com relação à classificação dessas fontes energéticas, nós temos primária e secundária, primeiramente. As primárias são aquelas que são utilizadas na forma que nós encontramos na natureza. Do jeito que você encontra na natureza, você já pode utilizá-la. Exemplo, a madeira. Você extrai a madeira, já pode ser queimada e usada como uma fonte de energia. A água, a sua força já pode ser capturada na natureza. Isso a gente vai entender melhor quando estudarmos as hidrelétricas. Então a primária é aquela que nós podemos utilizá-las do jeito que é encontrada na natureza. As secundárias, elas precisam passar por um processo de tratamento antes de ser utilizada. É o caso do petróleo. Do jeito que ele é extraído, ele precisa ser transformado, passar por um processo de refino, para que ele se transforme em combustíveis, em fontes de energia. Então, secundária é aquela que a gente precisa primeiro transformar. Também temos as renováveis e as não renováveis. As renováveis são aquelas que se recompõem na natureza. Você está utilizando e ela vai se recompondo. É o caso da hidroeletricidade, que usa a água. Então, desde que haja chuva, a água dos rios vão estar sempre ali presentes. A energia solar, enquanto existir o sol, nós vamos ter raios solares. Então, isso é renovável. As não renováveis são aquelas que não se recompõem na natureza, o que demora muito tempo para se recompor. É o caso do petróleo. São milhões de anos para que o petróleo se forme. Então ele não é renovável, ele é finito. Se a gente utilizar todas as reservas, acabou, já era. Só daqui a milhões de anos para ter novamente. Então o carvão, o gás, são dessa maneira também, né? Nós temos ainda as fontes convencionais e as alternativas. As convencionais são aquelas amplamente difundidas, utilizadas por todas as sociedades do mundo. A gasolina, o gás de cozinha, a eletricidade, isso é comum, é do cotidiano de qualquer pessoa no planeta. As alternativas são utilizadas em menor número. Em alguns países você nem encontra elas. Energia solar, ela é muito comum no Japão, é muito utilizada, é extremamente fácil de você encontrar numa casa japonesa células de energia solar. Nos Estados Unidos, na Europa, Brasil, países africanos, já é bem mais difícil. É muito incomum você encontrar alguém utilizando energia solar. Energia eólica é pouco utilizada. Energia geotérmica, que utiliza o calor do interior do solo. Então, a energia geotérmica só vai ser utilizada em países que têm atividade vulcânica. Então, no Brasil, não utilizamos esse tipo de energia. Então, essas são alternativas, não são fáceis de se encontrar. Nós encerramos essa nossa segunda aula. Agora nós vamos para a atividade. Vamos então para a nossa segunda atividade. Não esqueçam de copiar o cabeçalho. Escola Estadual João Alves de Melo, disciplina Geografia, professor Diógenes Lira, turma, segundo ano, lembre de colocar a sua turma, aluno, lembre de colocar o seu nome. Primeira questão, com base nessa nossa videoaula, segunda videoaula, escrevam a redação de 15 linhas, pelo menos, sobre a industrialização no Brasil, né? Assunto que nós vimos nessa segunda videoaula. Questão 2, realize uma pesquisa na internet sobre as principais diferenças entre os países mais industrializados e os menos industrializados. Então vocês vão procurar quais são os mais e os menos e buscar as diferenças entre eles. Questão 3. Descreva 3 fatores locacionais e explique cada um deles. Questão 4. O que é a desconcentração industrial? Por que ela ocorre? Como isso pode afetar a vida dos brasileiros? Importante uma reflexão aqui, viu, gente? Vocês vão dizer, vão procurar, entender o assunto, ler no livro, se vocês tiverem, procurar na internet, desconcentração industrial e como isso afeta a nossa vida aqui no Brasil. 5. Como as fontes energéticas são classificadas. Isso aí está no slide, né? Boa sorte a todos e até a próxima aula.